Mas aí, tudo bem com vocês? Bênção demais, né? Eu sei que esse tempo com louvor, esse tempo de Deus, da gente estar aqui, o Senhor já passeou, não sei você, mas o Senhor já falou comigo hoje, já ministrou meu coração hoje. A gente tem falado sobre o Deus que fala, né? Começamos semana passada, começamos a mostrar que desde o Gênesis, o Senhor vem fazendo questão de falar, porque Ele poderia fazer de outro meio. Haveria maneiras do Senhor estabelecer a sua criação como lhe fosse da sua vontade. E aprove a Deus criar e falar. Dá uma olhada aqui. Meu Deus, não está bom não. Está maravilhoso. Já vocês vão ter também. E eu queria que você fechasse seu olho mais uma vez. Eu queria que você pedisse ao Senhor que ministrasse ao seu coração hoje. Apesar do pregador tenho dito isso, Senhor, em nome de Jesus, peço que o Senhor possa estabelecer, Deus, algo no teu coração aqui, para cada vida. Que o Senhor possa ministrar profundamente nos nossos corações. Enquanto eu falo, Deus, que o teu Espírito Santo possa nos lembrar, possa falar conosco o que o Senhor quiser. O teu nome seja glorificado nessa noite, para a honra e glória do teu santo nome, Jesus. Amém. Toda a glória ao Senhor. E o que Deus fala? Como Deus fala? O que Deus tem ministrado à humanidade durante tantos anos? O que está no coração de Deus? O que está na essência de Deus, que vem ao encontro do homem e que faz diferença no meu viver, no seu. A gente viu que quando Deus fala, Ele traz luz, Ele traz revelação, que um coração que se fecha para o falar de Deus, Romanos capítulo 1 diz que é um coração obscuro, é um coração que se fechou para a luz, porque toda palavra que vem de Deus traz revelação para nós. Toda palavra que vem de Deus faz diferença na minha vida, na sua vida, no universo, na natureza, em tudo. Porque é a palavra que vem do céu, a palavra que vem de Deus. O que Deus tem falado? Eu quero focar duas coisas hoje. Dois homens. Duas palavras que significam muito para a humanidade. A primeira, o que Deus disse para Adão. Adão é o primeiro homem e, portanto, o primeiro relacionamento que Deus tem com a humanidade. E você sabe o que significa Adão? Adão significa homem. O Adão, ele é um protótipo. Além de ter sido o homem real, o Adão, ele também figura a minha vida e a sua. Ele também é a imagem do que eu e você viemos a ser. Ele é o primeiro Adão, o primeiro homem. E há um último homem, o perfeito, o segundo Adão, esse perfeito, que é Jesus. Mas nós estamos na condição como Adão, e Deus se comunica com Adão. Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, vão mostrar algumas coisas que Deus falou. E eu não vou me ater muito nisso, porque eu quero falar mais da segunda parte. Mas para Adão, Deus cria todas as coisas, Deus cria Adão, Deus orienta sobre como administrar, o que fazer
na sua vida, Deus também presenteia Adão com uma ajudadora idônea. Deus olha e vê e percebe que não é bom que o homem esteja só, e a coloca junto, osso do meu osso, carne da minha carne. E Adão recebe toda a liberdade. E tudo isso são falas de Deus, que não dá para falar tudo, tomaria muito tempo. Mas frutifiquem, dominem sobre a terra, recebam a minha provisão. Gênesis capítulo 1, versículos 26 em diante, vai mostrar Deus falando, se comunicando. Depois tenha liberdade, olha, coma de tudo que você tiver vontade, menos um. Deus faz uma restrição, porque Ele já estava ensinando o homem a fazer escolhas. E quando nós fazemos escolhas, há escolhas que não são boas, há escolhas que são más para nós. E Deus desde o princípio ensina o homem, olha, o caminho certo é por aqui, faça isso, você tem liberdade para viver, para usufruir do bom e do melhor. Mas faça boas escolhas, Adão. E Adão, representando aqui nessa mensagem, eu e você, Adão faz má escolha, se afasta de Deus, e é um dano letal. E essa fala de Deus é a que eu quero que você grave sobre a figura de Adão. O Senhor pergunta, Gênesis capítulo 3, versículo 8 e 9. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. É a voz do Senhor. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o verso 9, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? Onde estás? Essa é uma pergunta muito importante para mim e para você, porque é uma pergunta após a queda, é uma pergunta após o homem fazer a má escolha. E eu e você fazemos más escolhas, já fizemos muitas. Eu não sei você, eu já falhei muito na minha vida, já escolhi caminhos que não agradaram a Deus. Vez ou outra escolho ainda, lamentavelmente, porque meu coração quer agradar a Deus. Onde estás, Adão? Onde você está? Onde você está, Eva? O que você tem feito? Deus está nos comunicando com essa pergunta, uma avaliação crítica, minha e sua. Porque o onde estás de Deus, após o homem pecar, significa, sabe Adão, sabe Neto, sabe Patrícia, eu tinha um relacionamento, eu quero, desejo me relacionar com você. Nos falávamos dia a dia, todos os dias, tínhamos um relacionamento lindo. Na viração do dia Deus vinha e falava, mas eu não te encontro mais, eu não te encontro. E é o pecado que faz isso. A palavra diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Onde estás? Ele é o Deus que fala. E Ele fala algo muito tremendo também, que de uma certa maneira é essa mesma pergunta. De uma certa maneira é também um pensamento sobre a posição em que você está.
em um chamado de Deus. Há um chamado que Deus nos dá, para mim e para você. E é sobre isso que eu quero falar hoje. De Deus chamar a mim e a você e perguntar: aonde você está? Houve um homem que respondeu aonde estava. Adão se esconde, porque o pecado faz isso, traz vergonha, traz a sensação de imperfeição, de inadequação, tantas coisas. E nos esquivamos de nos apresentar diante de Deus. Onde estás? Mas Deus fala com outro homem, Moisés. Por que Moisés? Poderia falar de tantos outros homens, mas eu quero focar hoje no Deus Pai, no coração de Deus. Deus Pai falando com um homem que se esquiva, que se esconde. E depois de um Deus Pai que fala com outro homem, e que apesar de cheio de falhas também, porque carrega em si falhas, isso nós vemos no diálogo, mas ele começa o diálogo diferente. Vamos ler comigo. Êxodo capítulo 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse: Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa, larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Há um pulo que eu quero dar para Êxodo capítulo 4, já estamos terminando de fazer essa leitura. Um pouco longa, mas importante. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança-a na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estenda a tua mão, pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó.
Disse-lhe mais o Senhor: põe agora a tua mão no teu seio. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E o verso 10 diz: então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou eloquente, nem o fui dantes, nem ainda depois que falaste ao teu servo, porque sou pesado de boca, pesado de língua. Ao que lhe replicou o Senhor: quem faz a boca do homem? Quem faz o mudo, o surdo, o que vê o cego? O cego, não sou eu, Senhor? Vai, pois agora, eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: Senhor, envia, peço-te, por mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu contra Moisés a ira do Senhor, e disse ele: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele pode falar bem. Eis que ele também te sai ao encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Eis-me aqui, olhe para mim. Eu sei que foi uma leitura um pouco longa, mas há coisas muito importantes aí. Eu não poderia deixar de ler hoje. Talvez você nunca tenha lido o texto, talvez alguns tenham lido faz algum tempo. Fica mais fácil você ver. Enquanto Adão se esconde, enquanto Adão é a expressão mais infiel, a expressão de alguém que não quer nenhum compromisso em conversar, em se relacionar com Deus, em que tem vergonha. Esse homem, eu quero que você entenda bem, em que momento Moisés está da sua vida. Moisés nasce já no ambiente do Egito, e há toda uma história que você já conhece, tantos conhecem a história de Moisés. Criado nos palácios, criado para ser um príncipe do Egito, criado com toda a educação. Atos capítulo 7 vai mostrar uma descrição. Criado entre a maior educação, está registrado na Bíblia. Criado como para ser um destaque. Moisés encontra-se com um egípcio, e o mata. E a Bíblia diz que ele sai do Egito foragido. Todo um projeto de Deus começava, mas na cabeça de Moisés tudo havia se perdido. O projeto de Deus na vida da gente é muito maior. O projeto de Deus na nossa vida é muito maior do que eu e você podemos estar vivendo hoje. Você precisa perceber que a nossa história é de um Deus que tem planos e no momento certo comunica para nós. Moisés, Moisés, esse é o onde estás de Deus para Moisés. Mas Moisés tem uma outra conduta. Os teólogos dizem que Moisés deveria ter 80 anos aproximadamente. 40 anos de vida, crescendo nos palácios, aprendendo toda a cultura mais marcante de sua época, aprendendo toda a educação de ponta para a época. Depois, mais 40 anos, fazendo sabe o quê? Cuidando de cabras, que nem eram suas. Gênesis capítulo 46, vai registrar José dizendo, quando o povo, os descendentes de Abraão querem voltar, e ele quer separar a terra de Gósen, ele diz, olha, não digam que vocês são criadores, pastores de ovelhas, não digam, porque o egípcio, para ele, é abominação.
Está lá, Gênesis capítulo 46. Imagina que o homem sai dos palácios da maior potência da sua época. É como se ele vivesse correndo, crescesse correndo na Casa Branca, lá nos Estados Unidos. O homem sai de toda pompa, de riqueza, de cultura, o berço maior, e ele agora vai criar ovelha que nem suas eram, em Midian, uma terra distante, para cair no esquecimento, para se considerar abominação, porque cresceu ouvindo isso. Talvez fosse o pior momento da vida de Moisés, a saída, o deserto, enfrentou o deserto. O deserto virou sinônimo disso, né, para nós. O deserto virou sinônimo de o momento mais difícil da nossa vida. E Moisés faz adaptações. Moisés casa com Zípora, tem Gerson, seu filho, e cresce. E toda uma vida construída na abominação, entre aspas. Toda uma vida construída fora de tudo que aprendeu, porque Moisés tem que desaprender, porque Deus tem outros planos para Moisés. E um belo dia, que dia! Um belo dia, uma cabra se desgoverna, sai, guiada por Deus, e Moisés sai à sua procura, e Moisés se depara com uma planta, com um anjo, no meio de uma planta, e essa planta queima, mas não se consome, como que no simbolismo da presença maravilhosa, uma presença santa, um fogo que é sinônimo de purificação, de santidade. Quando o fogo de Deus vem na vida das pessoas, é como um fogo que purifica o ouro. E ali havia um fogo, uma presença de um anjo, a presença de Deus, mas que não queimava. Era a presença já da graça de Deus. A graça, uma sarça, uma planta que acolheu a presença do Senhor. E Moisés se volta para aquilo e dá passos em direção àquilo, curioso. E nos ensina que para a gente ouvir Deus, é importante você se virar para Ele. Para você ouvir Deus, é importante você dar passos concretos na direção do que Deus está lhe mostrando. E Deus vai se revelar. Deus vai até dizer: tenha calma, não é assim. Olha, esse lugar é santo. E não é pelo lugar, é pela presença do Senhor. Quantas lições tem aqui? Quantas lições importantes do que Deus fala, do que Deus comunica a esse homem de Deus, Moisés. Eu quero dizer algumas coisas para vocês. Primeira, é que Deus fala pessoalmente. Eu vou tentar andar bem rápido nisso. Deus não manda recado se você se voltar na direção dEle. Se você der passos concretos, Ele vai se revelar pessoalmente a você. E até Deus manda recado, quando a gente não faz isso. O que eu quero dizer é que Deus tem um pacote de coisas para lhe dizer.
ele tem uma carta endereçada com o seu nome. Ele chama Moisés pelo nome. E isso nos ensina que o Senhor nos conhece e quer se relacionar com você, não simplesmente através de um culto, através da comunidade. Isso é uma maneira, sim. Mas Deus quer ter momentos com você, onde Ele fala chamando o seu nome. Enéas, e comunicar o que tem para ele. Gabriel, você tem se relacionado com Deus assim? A tal ponto de ser tão forte o que Deus está falando, tão direcionado para você, que você vai dizer: meu Deus, só faltou Ele me dizer o nome. Ou até disse. Eu já vi homens de Deus serem usados para a vida de alguém que nunca nem viu aquela pessoa. E a pessoa está no culto e Deus levantar a pessoa e chamar pelo nome. Era um culto pequeno. Mas chamar pelo nome a pessoa que nunca viu. E dizer: eu estou falando isso. E dizer para a pessoa: olha, Deus quer falar pessoalmente. Deus quer ter essa relação contigo, comigo, ao ponto de você ouvir Deus chamar você. Deus chamou Moisés. Moisés, pode passar. Eu acho linda essa imagem. Isso me põe a pensar quantos momentos a gente tem assim, às vezes com uma pessoa que a gente ama. Momento único, 2 pessoas. Mas uma imagem de 2 pezinhos ali, com mais 2. Intimidade. Às vezes só para dizer assim: Senhor, que coisa linda isso. Sabe, contemplar. E Deus dizer: é, meu filho. E comunicar algo a você. Pode passar. Segunda coisa é que Deus fala. Deus fala, mas sobre o sentimento dele. E isso é muito lindo. É tão lindo quando Deus compartilha o sentimento. Eu me lembrei agora de Jonas. E Jonas é aquele profeta fujão. Jonas é aquele que Deus comunica algo e ele vai na outra direção. Sabe? Porque talvez Jonas não percebeu o sentimento. E Deus fez questão. Deus fez questão de mostrar um sentimento para ele. Para então ele acordar. Porque Deus diz: vai para aquela cidade, vai para Nínive. Há um povo que está perdido. Há um povo que vai para o inferno. Há um povo que está sofrendo nos pecados. Há um povo que não tem direção. Vai lá, Jonas. Vai lá. E Jonas vai para o outro lado. Vai para Tarsis. E aí Deus pega Jonas, você sabe da história, faz esse milagre acontecer, até ele chegar numa montanha, sentar. E Deus faz crescer uma árvore, um milagre. E Jonas está reclamando do sol, da insolação, e Deus faz crescer essa árvore. E a árvore cobre Jonas, a árvore cobre e traz aquela boa sensação para ele. E quando ele está muito acostumado com isso, tudo muito bem, Deus pega e destrói. E ele começa a reclamar.
E aí vem uma pergunta: não teria eu misericórdia de uma cidade, Jonas? Você está achando ruim uma árvore que morreu, e um povo, Deus está mostrando o sentimento dele, o coração dele. E Deus mostra aqui para Moisés, passa 1. Deus mostra: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço. Sabe, Moisés, aquele povo que você não quer ver mais. Sabe, Moisés, aquele povo que não há mais nenhum interesse seu em voltar lá. Eu estou vendo ele sofrer. Isso está doendo em mim, está doendo no meu coração. Deus mostra o sentimento, Deus abre o coração. Pode passar 1. Deus vai mostrando o coração. Eu quero dizer mais, pode passar mais 1. A palavra do Senhor, ela está cheia do coração de Deus. Ela está cheia do amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. O Senhor está mostrando a intensidade do amor dele. Sabe, não há nada mais importante para mim e para você do que ter o sentimento que está no coração do Senhor. O sentimento de amar, de resgatar, de buscar, de não se conformar enquanto não alcançar mais vidas, mais pessoas. E Moisés é chamado para libertar um povo. Você e eu somos chamados para libertar um povo que está perdido e sofrendo. Onde estás? Aonde estás? Pode passar. Terceira coisa que Deus fala: com propósito. Não há nenhuma palavra de Deus fora do lugar, não há. Às vezes a gente não entende na hora. E isso é muito interessante. Porque às vezes a gente pensa: parece que o negócio, parece que Deus errou, né? E às vezes é o tempo da gente que não está batendo com o tempo de Deus. Falei isso semana passada. Deus tem propósito, tirar a opressão, mas há pessoas assim, pode passar 1, pode passar, há pessoas desse jeito. Olhe bem para essa imagem, um homem que anda e não há nada. Às vezes a vida da gente está assim, sem direção, sem propósito. Quando Deus, pode passar mais 1, Deus está dizendo: eu tenho um propósito para você, eu tenho um propósito de vida para você, eu te chamo, eu quero falar com você sobre um propósito, o propósito maior que está no meu coração. Ame as pessoas, ame, pegue todas as suas habilidades, pegue todas os seus dons e talentos, veja as necessidades das pessoas, a necessidade do mundo, do planeta, e ame. Quando você pegar suas habilidades, seus dons, e amar suficientemente as pessoas,
para suprir as necessidades, você vai estar se alinhando no propósito que Deus tem para você. Eu sei que há mais. Eu sei que há mais coisas. Deus pode comunicar tantas coisas para mim e para você. Mas há uma que Ele comunica para todos. Todos. É o amor dEle. O amor ao ponto de você se incomodar o bastante de trazer as pessoas a Cristo. Trazer as pessoas para se encontrarem com o Senhor. Há uma última coisa, pode passar? Pode passar. Há uma última coisa que Deus fala. Os detalhes. Não porque não tenha mais nesse texto. Há tantas coisas, né? Você vê como Moisés ainda é falho. Como Moisés. E aí eu vejo esse paralelo do que Deus lindo, que Deus lindo. Porque Moisés diz: Senhor, eu sou pesado de língua. E Deus diz para ele: Moisés, quem fez a língua? Quem fez a boca do homem? Quem fez o homem, Moisés? Como quem diz: eu posso mudar tudo. Eu sei o que você está dizendo, mas eu sou Deus. É tremendo como Deus vai suprindo cada detalhe dessa conversa. Depois Moisés, o verso 10, diz: ah, Senhor, eu não sou eloquente o bastante. Eu não sou a pessoa mais indicada, é o que Moisés estava dizendo. Eu não sou a pessoa mais apropriada para isso. Será que você já disse isso? Encontrando desculpas para o que Deus te mandou fazer, para o que Deus te chamou para fazer. Se escondendo, feito Adão. Moisés queria ir nesse caminho, mas Deus insistiu mais. Envia outro. Foi a outra desculpa de Moisés: envia outro. O verso 13. Quem é que tu vais enviar, Senhor? Envia outro. Ao ponto do Senhor, em algum momento, se irá. Moisés, tudo bem, vai com tuas limitações. Eu vou botar Arão para ir contigo. Mas vai. E eu vejo nisso a misericórdia do Senhor. O Senhor é um Deus de detalhes, um Deus que cuida, até para exercermos aquilo que Ele nos manda. E há algo muito lindo aqui. O que é que tu tem nas mãos, Moisés? Quando ele se sente incapaz, quando ele não sabe como fazer, e ele diz: eu tenho uma vara. Usa a vara, Moisés. O que é que Deus tem colocado na sua mão? O que é que Deus tem colocado para você? É com isso que Deus vai fazer o milagre na vida dos outros. É com isso que Deus vai usar. É o que tem na mão e a sua própria mão, porque Ele depois põe a mão no peito e a mão, acontece um milagre. A mão fica leprosa, depois põe de novo e a mão fica curada. Nós lemos aqui. Deus quer usar suas habilidades. Deus quer usar suas potencialidades e aquilo que você tem nas mãos para salvar, libertar um povo. Não se esconda. Não ponha desculpas. Mas havia algo em Moisés que desde o início da conversa ele já tinha decidido. Por um momento ele fraquejou e o Senhor o encorajou. Mas desde o início da conversa Moisés diz: eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu não posso esquecer de Isaías. Isaías, quando se encontra com o Senhor, capítulo 6 de Isaías.
Isaías se sente o homem mais impuro, e ele diz: Senhor, tu estás diante de um homem impuro e de lábios impuros. Mas eis-me aqui, envia-me a mim. Pode passar. Os detalhes do Senhor tão expressos na sua natureza. Um Deus que cuida de tantos detalhes. Um Deus que percebe tanta beleza, expressa sua beleza na natureza. É um Deus que quer tratar comigo e com você também nos detalhes. Qual é a tua desculpa? O que é aquilo que te faz dizer: não, Senhor, eu não posso te servir, eu não posso, essa obra é muito grande para a minha vidinha que eu venho aqui, minha rotina. Deus quer chacoalhar a tua rotina. Deus está te falando essa noite para você reavaliar aquilo que você tem vivido. E o teu chamado, Deus está te chamando para reavaliar, para que você tenha a oportunidade, como Moisés teve lá na frente, com 80 anos. Graças a Deus não temos aqui ninguém com essa idade, bem mais cedo. Mas para você reavaliar e dizer: Senhor, sabe, Senhor, hoje eu estou dizendo: eis-me aqui. Fecha teu olho nessa hora. Senhor, em tua presença, glorificamos o teu nome, Senhor. É verdade, Deus, que muitas vezes nos acomodamos. Muitas vezes, Deus, queremos nos esconder, não exercer o nosso chamado, não exercer aquilo, Deus, que o Senhor nos chamou como vida. E colocamos tantas desculpas, Senhor, diante de Ti. O que eu peço, Deus, nessa noite, é que o Senhor nos dê força, cada um de nós aqui, para que o Senhor nos mostre como podemos recomeçar, como o Senhor foi cuidadoso com Moisés e respondeu pergunta por pergunta, como o Senhor é um Deus de detalhes. Pega na nossa mão, Senhor, nos conduz, para que cada um de nós e todos nós aqui possamos estar plenos na missão, no propósito de seguir o Deus que fala, de seguir o Deus que nos comunica a direção, a missão e o propósito. E nós dizemos: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Nos ajuda, Deus, e fala conosco. Te honramos, te glorificamos, no nome de Jesus. Amém e amém.